Graça e paz, queridos irmãos. Dando sequência à leitura do Evangelho segundo Mateus de hoje, vamos agora examinar o capítulo 2. E eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Mateus capítulo 2, versículo 1. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Vamos dar uma pausa aqui na leitura, para que eu possa fazer alguns comentários. Eu gostaria primeiramente de falar a respeito da questão destes magos, que a tradição diz que eram reis, porém nós não temos isso escrito aqui no Evangelho segundo Mateus, que é o único evangelho que faz menção a este fato ocorrido quando Jesus ainda era recém-nascido. É importante também dizer que, ao contrário do que aconteceu no relato de Lucas, onde pastores que apacentavam suas ovelhas, no mesmo dia em que o Senhor Jesus nasceu, foram ter com ele, estes pastores foram no mesmo dia, mas não é dito que estes magos tenham ido no mesmo dia. Antes, pelo contrário, o texto nos dará a entender um pouco mais adiante que Jesus tinha provavelmente mais de 1 ano já de nascido e menos de 2 anos quando os magos foram ter com Jesus. O texto não diz que estes magos eram reis e o texto também não diz que eram 3. Embora seja dito que eles levaram 3 dádivas ao Senhor: ouro, incenso e mirra. Acredita-se que o ouro represente a realeza do menino Jesus, de Jesus, ele ser o rei dos reis. O incenso simbolize a sua divindade, ele ser o filho do Deus vivo. E a mirra signifique o seu sofrimento, que ele viria dar a sua vida por nós, pecadores, para nos redimir dos nossos pecados, tendo aquela morte terrível que foi a morte de cruz. Então, o que nós podemos dizer a respeito destes magos está resumido aqui em um comentário desta Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo Defesa da Fé. E como eu disse na introdução, no vídeo de introdução ao Evangelho segundo Mateus, eu estarei usando aqui alguns recursos, como a leitura de alguns comentários bíblicos, de alguns livros, para trazer para vocês aqui algo mais além
do que eu mesmo tenho a dizer. Então, em relação à questão aqui dos magos, eu vou ler o que está escrito aqui nessa Bíblia de Estudo, e especialmente em relação à questão da estrela. Alguns interpretam a estrela como algo puramente sobrenatural, uma vez que indicava o caminho para onde Jesus estava. Várias explicações científicas foram propostas para identificar a estrela de Belém, como a hipótese de ela ser uma conjunção de Marte, Júpiter e Saturno, que ocorreu entre os anos 7 e 6 a.C., ou talvez a aparição de um cometa em 5 a.C. Os sábios, palavra às vezes traduzida como magos, eram originalmente uma classe religiosa no Império Medo e no Persa, mas a palavra magos veio a descrever qualquer estudante de astronomia e erudição. Estes homens provavelmente tinham estudado textos judaicos como Números 24:17 para correlacionar as suas observações astronômicas com o nascimento de um rei judeu, que na verdade eles reconheciam também como o rei dos reis, porque senão não lhes teriam levado dádivas e o adorado, que é o que nós vamos ver aqui agora. O texto aqui nos diz que eles foram ter primeiro com o rei Herodes, e como você já leu o texto aqui comigo, eu não preciso repetir isso, o rei Herodes tentou enganar os magos, e os magos, depois de terem adorado ao Senhor Jesus, de terem encontrado Jesus, onde de fato ele nasceu, que foi Belém, e aqui é dito, né, no versículo 5, que os principais sacerdotes e os escribas do povo disseram que o Messias teria que nascer em Belém da Judéia, porque assim estava escrito pelo profeta. E aí no profeta está escrito no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. É interessante que esse termo, usado por Mateus, porque assim está escrito pelo profeta, ou para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, é uma marca característica do Evangelho segundo Mateus, por conta daquilo que eu disse na introdução a este Evangelho, no vídeo que eu gravei sobre a introdução a Mateus. Ou seja, que Mateus escreveu esse Evangelho para os judeus, ou seja, para que os judeus reconhecessem que Jesus é o Cristo. Por isso ele vai usar várias passagens proféticas do Antigo Testamento, mostrando que em Jesus se cumpriram aquelas escrituras, aquelas profecias referentes ao Messias que viria para salvar o povo de Israel, e não somente o povo de Israel, mas o mundo inteiro, nos salvar dos nossos pecados, como foi dito no capítulo 1, versículo 21. Dito isto, nós podemos agora vir para uma parte muito interessante, que é o versículo 11, que nos mostra que os magos, e não sabemos se eram 3 ou mais, algumas tradições antigas diziam que eram 12, na verdade. Eles entrando na casa onde já residiam José e Maria, eles acharam, né, Jesus com Maria, sua mãe, e se prostraram diante deles e o adoraram. Esse termo grego aqui, traduzido como adoraram, em uma versão que é uma versão tendenciosa, usada pelos chamados testemunhas de Jeová, eles não traduzem como adoraram, eles traduzem como reverenciaram, ou fizeram reverência, ou coisa parecida. E a respeito disso, eu vou ler o comentário aqui da Bíblia Apologética de Estudo, a respeito desse versículo, que é Mateus capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte, que os testemunhas de Jeová declaram, na tradução do Novo Mundo, que, abre aspas, os astrólogos, nem dizem astrônomos, né?
Os astrólogos, prostrando-se, prestaram-lhe homenagem, fecha aspas, né? Astrólogos, pelo amor de Deus. É uma tradução errada do termo, que deve ser corretamente traduzido como sábios ou magos. E aí prossegue aqui dizendo, isso porque a sua versão da Bíblia traduziu a palavra proskinel, adorar, por prestar homenagem, todas as vezes que se refere ao Filho de Deus. Qual a resposta apologética para isso? A resposta é a seguinte, a versão da Bíblia dessa seita, tradução do Novo Mundo, traslada proskinel para o português como prestar homenagem nas seguintes passagens, entre outras, Mateus 8:12, 14:33, 15:25, 28, versículos 9 e 17, e João, capítulo 9, 38, e Hebreus 1:6. No entanto, ou seja, todas essas passagens aqui que se referem a Jesus, eles traduzem como se Jesus tivesse recebido uma homenagem. Eles traduzem, portanto, proskinel como prestar homenagem. Porém, o mesmo termo grego proskinel, quando se refere ao Pai, a Satanás ou a deuses falsos, a tradução para proskinel é adorar. Então, é a mesma palavra em grego, proskinel. Quando se refere a Jesus, aí colocam prestar homenagem. Mas quando se refere ao Pai, a Deus Pai, ou a Satanás, ou a falsos deuses, traduzem como adorar. Então, como por exemplo, naquela passagem onde Satanás diz a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa tradução dos Testemunhos de Jeová traduz como adorar. Mas por que quando se refere a Jesus, a adorar Jesus, traduzem como prestar homenagem? Porque eles negam a divindade de Cristo. Eles negam que Jesus seja Deus e que possa ser adorado como Filho do Deus vivo. Então eles tentam rebaixar Jesus à categoria de mera criatura. Eu não posso deixar de falar isso, porque infelizmente hoje nós temos uma vertente aí de pessoas gravando vídeos para negar a divindade de Cristo, mas nós vemos claramente aqui que Jesus foi adorado pelos magos, que ofertaram a ele ouro, incenso e mirra, que eu já comentei. Vamos aqui então prosseguir. Lembrando que por divina revelação, os magos foram avisados em sonho para prosseguirem por outro caminho, e assim eles não foram questionados por Herodes onde estava o rei dos judeus que havia nascido, o Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 13, prosseguindo, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito, da parte do Senhor, pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Então nós vemos aqui, mais uma vez, o autor deste evangelho, Mateus, usado pelo Espírito Santo, e querendo aqui mostrar como em Jesus se cumpriram profecias que diziam respeito ao Messias. Ele menciona Oséias 11:1, que diz, do Egito chamei o meu filho, e ele vai mencionar também o profeta Jeremias, falando no versículo 18 sobre essa questão da morte dessas crianças de 2 anos para baixo em Belém, algo muito terrível que aconteceu e que evidentemente
O Senhor Jesus não teve culpa nisso, e a culpa disso é do próprio Herodes, de um homem terrivelmente mau que queria matar Jesus, porque sabia que Jesus iria representar uma ameaça ao seu reinado. Porém, nós sabemos que o próprio Herodes ele veio a morrer, né, não muito tempo depois, e só depois da morte de Herodes é que José, Maria e Jesus retornam do Egito. E é interessante que o presente que os magos deram a José e Maria, que os magos ofertaram essas dádivas a Jesus, na verdade, mas os seus pais é que tinham posse disso, talvez eles tenham usado a venda desses produtos, do ouro, do incenso e da mirra, para poder fazer esta viagem. Então, o que eu aprendo aqui na prática? Que Deus usa quem Ele quer para ajudar os seus. Deus usou magos que não eram judeus para ajudar José e Maria nesta viagem ao Egito e fez com que eles se prostrassem diante de Jesus, mostrando que Jesus não veio apenas para os judeus, mas veio também para os gentios. Então os gentios, nós que não somos judeus, de sangue, somos representados aqui nesses magos que se prostraram adorando a Jesus recém-nascido, ainda bem pequeno, não no mesmo dia que ele nasceu. Então aqueles presépios que colocam ali os pastores e os magos juntos, aquilo não condiz com a realidade. Não foi no mesmo dia, na mesma hora, que os magos e os pastores de Belém foram ter com Jesus recém-nascido. Houve um tempo entre um acontecimento e outro que não podemos precisar, mas provavelmente Jesus já tinha mais de 1 ano de nascido quando os magos foram levar-lhe essas dádivas, ouro, incenso e mirra. E isto simboliza os gentios, representa a nós gentios nos convertendo ao Senhor Jesus, representa como também outras religiões estão abaixo de Cristo, Cristo está acima das religiões. Então, se esses magos aqui eram religiosos, medos e persas, as religiões estão representadas aqui também se prostrando àquele que é o único mediador entre Deus e os homens, portanto, o único religare, esse termo latino que dá origem à palavra religião. A única religação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E as religiões estão prostradas aqui perante o Senhor Jesus, reconhecendo isto, reconhecendo a divindade de Cristo. E encontramos aqui que Deus usa quem Ele quer, deu a José e Maria essas dádivas, e essas dádivas foram o dinheiro delas, provavelmente, aqui é uma conjectura minha, usadas para custear a viagem até o Egito e tudo o que eles precisaram lá enquanto estiveram no Egito. E aí depois eles retornam apenas quando Herodes está morto. No caso, José recebe a revelação por sonho. Então, na verdade, foram 4 revelações que José recebeu por sonho. A primeira delas no capítulo 1, como já vimos no vídeo anterior. A segunda, no texto que acabamos de ler, onde José é orientado a ir para o Egito. E a terceira e quarta virão agora, no próximo trecho que vamos ler e que encerra o capítulo 2 de Mateus. Versículo 19. Leia comigo, por favor, na sua Bíblia, ok? Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pois muito bem, como você sabe, no nosso estudo
dos textos sagrados, começando aqui pelo estudo do Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, a principal característica, ou as duas principais características, na verdade, desse estudo, é de que eu tentarei aqui sempre explicar a Bíblia usando a própria Bíblia, mas também trarei os ensinamentos práticos para a nossa vida do que nós estamos meditando aqui. E o que tiramos de prático, então, da leitura desse final do capítulo 2? Já vimos de prático no que lemos antes, que Deus usa quem Ele quer, que Ele provê para nós as nossas necessidades quando nós estamos andando segundo a sua vontade, e aprendemos aqui também, vimos também que as religiões, todas elas estão abaixo de Cristo. Cristo não é uma nova religião, na verdade, Ele é a única religação entre Deus e os homens, está acima de toda religião, que é uma tentativa frustrada do homem salvar a si mesmo por meio de rituais, por meio de dogmas, mas Jesus, é nele que nós encontramos a verdadeira vida. Então, aprendemos tudo isso aqui no capítulo 2 de Mateus, e nesse trecho final, nós aprendemos também que o Senhor nos dá a direção dos passos que devemos tomar, daquilo que devemos fazer, e então nós vemos mais uma vez José sendo, ou melhor, mais duas vezes, José sendo avisado em sonho a respeito do que deveria fazer. Eu já falei no vídeo anterior do cuidado que nós temos que ter com a questão de sonhos. Sonhos nunca vão contrariar a palavra de Deus, mas os sonhos podem nos orientar em determinados momentos da nossa vida, como já aconteceu comigo. Eu, por exemplo, no final da minha adolescência, início aí da fase adulta, eu queria ser fuzileiro naval. E eu fiz prova para fuzileiro naval e passei em tudo, mas como havia um excesso de contingente, na prova de educação física, por conta de uma escoliose que eu tinha naquela época e fazia natação para corrigi-la, eles usaram isso como argumento para me deixar para o segundo, digamos, para o segundo lote, digamos assim, de fuzileiros navais que seriam chamados, né? E, de fato, eu recebi uma carta dizendo que eu deveria me apresentar de novo para que eu pudesse ingressar como fuzileiro naval. Porém, antes de receber aquela carta, eu tive um sonho. E naquele sonho eu recebia uma carta e aquela carta me deixava muito triste. Eu ficava muito triste, eu iria sofrer muito por conta daquela carta. Então eu entendi que a carta que eu recebi logo depois daquele sonho, não me lembro se no dia seguinte ou 2 dias depois, mas aquela carta me fez lembrar do sonho, então eu preferi não seguir por esse caminho. E não me arrependo. Se eu tivesse seguido por aquele caminho de fuzileiro naval, muito provavelmente, eu não seria hoje, no mínimo eu não seria um pastor, mas talvez eu nem fosse um cristão, porque eu não teria tido o contato necessário com outros cristãos para que eu pudesse me fortalecer na fé. E eu era um novo convertido, eu era um recém-convertido, convertido há pouco mais de 1 ano, e eu precisava de ter mais contato com irmãos em Cristo para me fortalecer na fé. E se eu tivesse ingressado como fuzileiro naval, esse contato não teria prejudicado a minha vida cristã, eu teria com certeza me desviado do caminho que deveria andar. Então, eu tenho outras histórias sobre sonhos, onde o Senhor me orientou, mas não daria tempo, esse vídeo ficaria muito longo. Mas é mais uma das coisas que aprendemos aqui. Não despreze os sonhos, mas ore a respeito deles, peça a confirmação do Senhor, e se for um sonho que lhe oriente algo fora da palavra de Deus, não é um sonho divino. Mas também existem divinas revelações por sonho, mas tome cuidado, nunca substitua a palavra de Deus por sonhos. Tenha muito cuidado com isso, ok? E prosseguimos então no próximo vídeo, Mateus capítulo 3, conto com as suas orações para que possamos seguir adiante. Preciso muito das suas orações e agradeço por isso. E continuemos juntos aqui até concluirmos todo o Novo Testamento para a glória de Deus, porque a Deus toda a glória.